as mensagens todas, né? Eu pego os livros para ler mensagem, fico lendo em voz alta para preparar o ambiente, né? Aí eu observei que eu peguei uma mensagem, né? Que essa mensagem é sobre a indulgência. Aí eu digo, gente, peraí, onde foi que eu vi isso? Eu vi no Evangelho sobre isso. Aí eu fui procurar no Evangelho. Quando eu olhei no Evangelho, que é lá no capítulo 10, item 16, que fala sobre a indulgência, a mensagem foi dada por José. E José é o mesmo que está dando a mensagem que a gente está estudando aqui no dia de hoje, né? Vamos terminar de estudar ele. Aí eu digo, gente, como é que as coisas interligam, né? Por isso que o pessoal faz os links. Aí eu achei tão bonita que a mensagem dele é exatamente, quer dizer, no caso aqui, é esse aqui. Cadê? É esse aqui, Perseguidos. É daquele livro que eu falei para vocês, da Religião dos Espíritos, do Chico Xavier, de Emmanuel, né? Aí tem no capítulo 38, Perseguidos. Batido no ideal de bem fazer, desculpe e avança à frente. Açoitado no coração, enxuga as lágrimas e segue adiante. A indulgência é a vitória da vítima e o ouvido de todo mal é a resposta do justo. Acúleos desapontam no corpo da haste verde, mas a rosa, em silêncio, floresce triunfante por cima deles, enviando perfume aos céus. Sombra da noite envolve a paisagem terrestre na escuridão do nadir. Todavia, o sol sem palavras expulsa as trevas cada manhã, recuperando-a para a alegria da luz. Lembra-te dos perseguidos sem causa que se refugiaram na paz da consciência em todas as épocas. Sócrates bebe a cicuta que lhe impõe a boca. Entretanto, ergue-se a culminância da filosofia. Estevão morre sob pedradas, abrindo caminho a 3 séculos de flagelação contra o cristianismo nascente. Contudo, faz-se o padrão do heroísmo e da resistência dos mártires que transformam o mundo. Gutenberg é processado por devedor relapso, mas cria a imprensa, desfazendo o nevoeiro medieval. Jean Hus é queimado vivo, mas imprime novos rumos à fé. Colombo expira abandonado numa enxerga de Valladolid. No entanto, levanta-se para sempre na memória da América. Galileu, preso e humilhado, desvenda ao homem nova contemplação do universo. Lutero, vilipendiado, ressuscita as letras do Evangelho. Jordano Bruno, atravessando pavoroso suplício, traça mais altos rumos ao pensamento. Lincoln tomba assassinado, mas extingue o cativeiro no clima de sua pátria. Pasteur é ironizado pela maioria de seus contemporâneos. No entanto, renova os métodos da ciência e converte-se em benfeitor de todos os povos. E ainda ontem, Gandhi cai sob golpe homicida, mas consagra o princípio de não violência. Entre os perseguidores, contam-se os obsidiados, os intemperantes, os depravados, os infelizes, os caluniadores, os calculistas e os criminosos que descem pelas torrentes do remorso para a necessária refundição mental nos alambiques do tempo. Mas, entre os perseguidos sem razão, enumeram-se quase todos aqueles que lançam nova luz sobre as rotas da vida. É por isso que Jesus, o divino governador da terra, preferiu alinhar-se entre os escarnecidos e injuriados, aceitando a morte na cruz, de maneira a estender a glória do amor puro e a força do perdão, para que se aprimore a humanidade inteira. Bonito, não é?
Muito. Gente, eu ontem, quando eu li isso, eu digo, gente, sobre a indulgência, olha, aí eu me lembrei que eu tinha visto, a gente tinha estudado, né, sobre a indulgência, aí eu digo, deixa eu ver aqui o capítulo. Quando eu fui ver, era José. Aí eu digo, mas a gente está estudando uma mensagem de novo dele, né? Aí eu, pô, vou ler esse negócio aqui. Eu li ontem aqui também. Aí eu digo, vou ler com o pessoal, que é tão lindo, achei tão lindo. Ai, Verdade, viu? gente, aí hoje eu já acordei, já fui lá fora, já agradeci a Deus pela minha vida, por tudo, por eu ter acordado hoje, para ter mais um dia de estudo, para aprender. Eu não sei se você viu também, João estava falando para a Deise sobre os mandamentos, 10 mandamentos que a gente colocou lá no grupo. Você olhou? Eu? É, você Eu viu? ainda não tive tempo, mas vou olhar. Ainda não Ai, tive eu tempo de... tô, gente do céu, tô apaixonada. Que sabedoria! Eu fico olhando aquele menino, que é um menino, o Álvaro. Álvaro Morderrai, eu não conhecia ele também não. É igual o Jorge, eu também não conhecia. Depois que eu conheci, eu assim fiquei apaixonada, né? Pelos dois. Meu Deus, eu não consigo esperar para vir logo o quarto, porque é muita sabedoria deles dois, João. O negócio é que coisa, eles contam cada história, né? O menino até falou a respeito da providência divina, né? Aí diz que um judeu chegou com o rabino, né? Disse assim, rabino, o que é a providência divina? Né? Aí ele disse assim, olha, você faz o seguinte, tá vendo aquele rio que está passando ali? Tá vendo aquela árvore que está na beirada? Sobe nela, fica lá em cima e não desce em hipótese nenhuma até o fim do dia. Aí diz que ele foi, subiu lá na árvore e ficou lá em cima, né? Aí diz que nisso veio um moço, né? Bem, aí aquela sombra da árvore, sentou embaixo da árvore ali e deu um cochilo, acordou, levantou, foi embora. E ele deixou um saco de dinheiro. Né? Aí depois veio um outro rapaz, chegou lá, deitou também embaixo. Aí diz que ele, quando viu, ele quis que o moço foi embora, deixou o dinheiro, ele queria avisar, mas o rabino disse que ele não podia descer. Aí tá, ele ficou. Aí quando foi depois, veio um outro rapaz, aí o rapaz encontrou esse dinheiro, né? Ele pegou o saco e foi embora. Tá? Aí ele queria falar para o rapaz que não era dele, que era do outro, que ele tinha que deixar e tal, aquela coisa. Não podia descer. Aí veio o terceiro, um mendigo, tá? Aí o deitou lá também, aí nisso veio, voltou o primeiro, com outras pessoas chegando lá, procurando dinheiro e tal. Aí deram até no mendigo, e ele sem poder fazer nada para dizer que não era o mendigo, né? E teve que ficar lá em cima. No final do dia ele desceu e disse assim, Rabina, eu não entendi. Porque o primeiro veio, largou o dinheiro lá. O segundo pegou o dinheiro que não era dele e levou embora. O terceiro, o mendigo apanhou por conta achando que tinham roubado, que ele tinha roubado o dinheiro, sendo que ele era um mendigo. Aí o rabino chegou e disse assim, pois é, então a questão é a seguinte, o primeiro, tá, ele tinha que pagar uma dívida na justiça muito grande com relação ao segundo, sendo que o juiz não deu ganho de causa a ele, porque ele foi comprado pelo primeiro, e esse dinheiro foi o que sobrou, que era o que ele deveria pagar o rapaz e não pagou. Então o rapaz pegou. Aí o rabino, ele olhou e disse assim, mas e o mendigo? O mendigo era o juiz. Então você veja a providência divina. Eu achei tão bonita a história. Ele conta essa história, o Álvaro, ele conta essa história. Então, tudo é a Bem providência interessante. divina. Quer dizer, eles na vida passada fizeram isso. Na vida atual, veio, que, como diz ele, né, é o círculo, né? O círculo se fecha.
Tá? Ele abre e fecha, abre e fecha. E aí o círculo voltou. Legal. Muito bom, hein? Mas eu Vamos. vou assistir esses estudos deles aí. São Nossa, sobre os 10 mandamentos, né? é. Ah, Ele legal. já, é, são 4 vídeos que tem. O primeiro, eles não começam, mas é excelente para você ver como que vai ser a jogada ali. Eles têm uma sabedoria, eles explicam um monte de coisa no primeiro. Aí o primeiro mesmo mandamento é depois, é o segundo. O terceiro vídeo é o segundo mandamento. E o quarto vídeo é o terceiro mandamento. É muito Entendi. bom. É João, de um... Bom, então vamos lá, né? João, Vamos. sobre essa parábola da figueira que secou, eu tenho muita dificuldade com ela. Sempre tive. Assim, Ele, no, acho que é no segundo, não sei se é no segundo, porque ontem eu assisti 2 vídeos dele. Eu não sei se é no segundo ou no terceiro ele fala sobre a parábola da figueira, que ele diz então, assim, penso que Deus amaldiçoou, né? Que Jesus amaldiçoou aquela figueira. Ele não amaldiçoou aquela figueira. Tá? Não. Aí ele explica a situação. Tá? então daí, Mas olha, eu ia até perguntar para o João se tinha não, alguma coisa para eu ler mais. Eu tenho muita dificuldade com ela, porque de início me vem assim, a maldição, e eu tento tirar da minha cabeça, mas quando eu leio, vem a maldição, entendeu? Assim, como parece que já está fixado, né? A realidade é essa, já está fixado, então eu preciso tirar agora isso aí. é, A Transformar isso palavra aí, não dá. a palavra maldição, quem usa é Pedro para interpretar, né? É, Mas a lei de destruição está presente na natureza. Só é. que essa destruição, ela meramente significa uma transformação para melhor. A morte existe para todos nós, né? Não tem ele, como. ele Não tem fala, como. inclusive, João, que isso é a lei do progresso, viu? É, Aquilo dali é a lei do progresso. faz parte da lei do progresso. É, Então, tudo na vida se transforma para melhor, como é. já diz Lavoisier, né? Então, todos os reinos, eles vão progredindo cada vez para mais. E a lei de destruição, muito bem aplicada pelos espíritos superiores, que Sapo Jesus vai transformar essa figueira numa figueira de melhor qualidade, né? Então, é essa que é a ideia. Pedro, que ainda não entendendo ainda essa parte da transformação, ele vai falar que foi uma maldição de Jesus, mas na verdade Jesus já está transformando para melhor. Não, e Quando outra coisa também, João, que eles falam, é que no original não está escrito isso, não está escrito É dessa isso que forma. às vezes eu imagino. Então, o problema é que não tem. Ele fala sobre, por exemplo, o judeu ele não fala a palavra Deus, né? Porque no mandamento lá de Moisés tem que não falar onde seu nome em vão. Então, eles não pronunciam. Aí eles pronunciam Deus só o D, o E e o S. Eles suprimem o U. Aí eles, as é vogais, aquilo não, é dos, né? Sendo que no E é um apóstrofe. Ele conta isso também. Então, o problema todo que a gente tem com relação a entender as coisas do Evangelho, aí, inclusive, o pessoal pergunta por que eles falam muito no judaísmo com a questão dos hebreus e tal, eles falam que a questão também é que está tudo interligado. Tá? Não tem um melhor que o outro, um não sobrepõe o outro, tá? Eles todos se interligam. E aí ele fala exatamente sobre a questão de várias coisas como é da Bíblia, de um modo geral. Aí ele fala até na Bíblia de Mateus, que tem certas coisas que tem na Bíblia de Mateus que não tem no original. Entendeu? Que aquilo tudo foi a tradução. Que não encontraram palavras para serem colocadas
dentro do nosso, vamos dizer, do nosso português, não tem palavras que coloquem aquilo ali, tá? Ele explica um monte de coisa com relação a isso. Tá? A gente pode dar uma olhada como o Haroldo traduziu, né? O Haroldo, né? A palavra destruição, ela existe. Agora, realmente, deve ter não tido uma boa tradução a questão da maldição, porque não foi isso que Jesus fez, né? Mas ele aplicou a lei da destruição, muito bem aplicada no sentido de transformação. Quando Paulo chega na cidade de Neapafos, na ilha de Chipre, ele diz isso com muita clareza, ele tem muita clareza sobre isso aqui. Ó. Ele fala, olha, a cura realmente que a gente tem que procurar com Jesus, diz a um romano, é a causa de todas as doenças. Porque nós todos morreremos, então não é possível que a gente goze de uma saúde física plena na Terra, já que nós todos morreremos. Mas nós temos que ir na causa de todas elas, buscando a cura do espírito. Mas o corpo sofre as intempéries da vida e a gente vai, digamos assim, sofrer com os problemas da doença. Agora, quando a gente encontrar a cura da alma, a gente vai ter um gozo de saúde um tanto relativa na Terra, mas uma saúde plena que a gente não tem. Então, é isso. Essa palavra aqui ou foi mal traduzida ou realmente não tinha a linguagem muito truncada da época, não permite, né? Porque você vai ler o texto bíblico, você pode ver que parece que falta alguma conexão entre as palavras, faltam adjetivos, advérbios, de forma que fique uma linguagem assim muito mais contínua. Porque no passado a nossa linguagem era bem efetivamente precária. Então aí fica realmente com uma dificuldade de tradução que colocou maluco. Mas talvez o Haroldo tenha traduzido melhor, porque realmente a palavra maldição ou ela foi mal empregada por Pedro, ou efetivamente ela não foi bem traduzida. Agora, a destruição é uma lei natural, porque a destruição, na verdade, ela se limita à destruição do corpo físico, porque os princípios espirituais jamais morrerão e seguem a lei do progresso. E quando reencarnarem, estarão em melhores condições sempre. Não retroagem, né? No mínimo, fica igual aí. Beleza? Beleza. Então, não se apega muito à palavra maldição. Não, ela não pode despertar alguma coisa interna nossa, que é algum arquivo psicológico que nos remete a alguma coisa negativa. Não. Não se apega muito à palavra, fica com a ideia da destruição, significando transformação para melhor, sempre. Sim. É o progresso. Porque eu tinha dificuldade até de ler. Até de ler a parábola eu tinha dificuldade. Embora até eu entenda, mas ainda que eu não sei se é resquícios da igreja, quando é da época que eu fui queimada lá na fogueira, sabe, João? Acho que ainda é memória disso. Então, as dificuldades. Mas vamos lá, né? A instrução dos espíritos, a primeira aqui, que a fé é a mãe da esperança e da caridade. Que a fé ela deve ser proveitosa, ou para ser proveitosa para quem? Para todos, principalmente para aquele que é ativo por causa da fé, né? Porque ele sai praticando o bem, e o bem praticado é algo que jamais morrerá. Sempre é semente que vai dar frutos, obviamente. Que lançadas sementes em distintos solos, esses solos vão progredir conforme o seu grau de desenvolvimento. Às vezes demora bastante, às vezes não, né? Às vezes não. Então, a gente espalha o bem, mas aquele espírito é muito coração duro. Um dia aquela semente vai germinar. Outros não, elas germinam mais fáceis. Então, a fé ela tem que ser ativa para ser proveitosa no mundo, principalmente com relação ao próprio semeador, ao próprio praticante dos bons trabalhos por causa da fé.
E ele não se entorpece, quer dizer, também diante do mundo, que vai contra, muitas vezes, a ideia da prática religiosa do bem, tenta devolvê-lo, muitas vezes, provas ríspidas, mas ele, se tem fé, não se entorpece. E é da fé que vai nascer todas as nossas virtudes, e é a fé que as mantém, né? Porque não adianta a gente, digamos assim, não sei, demonstra uma espécie de falta de fé. Por algumas provas, você se entorpecer e deixar de praticar as boas obras. Tem isso. Eu fiquei sabendo de pessoas que, dentro do Espiritismo, por terem sofrido determinadas provas, digamos assim, pararam de ser espíritas, pararam de se dedicar às obras. Pelo amor de Deus, né? Porque a gente já chega aqui e não compreendeu a coisa bem, porque a gente já chega aqui para sofrer algumas consequências de vidas anteriores. Então, o trabalho não vai eliminar aquilo que nós temos que colher de vidas anteriores, porém, como uma espécie de aprendizado, e não para gerar revoltas. Ora, e se a pessoa deixou de ser ativo por causa de uma fé um tanto vacilante, como que ele vai manter em si o desenvolvimento das virtudes? Como é que ele vai ser esperançoso, caridoso, nas palavras da instrução dos Espíritos, da instrução de José, já que esses sentimentos nascem em nós pela fé? Então, só temos esperança porque temos fé. Só seremos caridosos por consequência da fé. E essas três virtudes formam uma trindade separável. A raiz é a fé, o caule é a esperança, e os frutos futuros, principalmente no coração daquele que segue praticando, é a caridade, né? É a fé que dá esperança, porque a gente trabalha em função das promessas de que Deus disse: quem bem trabalhar, né, terá as suas recompensas, né? E é aquele que não tem fé, como que ele pode ser grato? Ora, se ele não pode ser grato, como que ele vai desenvolver o amor que se origina do sentimento de gratidão? Então, agora vamos lá continuar onde a gente parou, que é o terceiro parágrafo. A fé divina, inspiração de Deus, desperta todos os instintos nobres que conduzem o homem ao bem. Então, a gente volta lá a todas aquelas considerações que Kardec fez a respeito do homem de bem. Como é que eu vou adquirir as características do homem de bem? Entre elas, ser esperançoso e futuramente se tornar caridoso. Quem vai dar isso é a fé. É a fé que vai despertar esses sentimentos todos em nós. É a fé que vai dar aquelas características todas do homem de bem. É pela fé que nós nos regeneraremos. Que mesmo que o mundo não atinja a regeneração ainda, mas irá, eu vou atingir a regeneração minha primeiro e dessa forma contribuir para a regeneração do mundo, lançando sementes de regeneração em outros corações. Então, como? Por exemplo, você vê o Jorge Elahá, que a Malu está falando, e o Álvaro, eles já são, de certa forma, já são regenerados. E eles, regenerados, lançam as sementes para contribuir pela regeneração de todos nós. Ora, então, digamos assim, como que se constrói isso? Pela fé. Beleza? É a base da regeneração de todos nós. Vamos vencer o orgulho e chegar na humildade como? Vamos vencer o egoísmo e chegar num sentimento de caridade bem mais elevado. Como? Pela fé. Porque, de certa forma, muito frequentemente, nós somos insensíveis às dores alheias. Como é que eu vou deixar de ser insensível e me tornar mais efetivamente, pelo sentimento, preocupado com as outras pessoas? É a fé que vai construir esse sentimento em nós. É preciso, portanto, que essa base, a fé, seja forte e durável.
Porque vão vir provas, vão vir dificuldades. E com uma fé vacilante, você vai se entorpecer. E se você se entorpecer, como que você vai sustentar o crescimento das outras virtudes todas que nascem da fé? Você não vai. Percebe? Então, a fé tem que ser forte. Não é qualquer coisa e nem não pode ser nada que abale essa fé. E ela tem que ser durável, não pode ser, né, eu achei maravilhoso esse texto, mas daqui a 2 meses, eu tenho outras coisas para fazer, eu estou preocupado com o meu filho que está doente, eu estou preocupado com as escolas dos meninos, eu estou preocupado com as questões materiais lá de casa e tal, não estou tendo tempo para o estudo religioso. Pelo amor de Deus, né? Não dá. Porque se a mais ligeira dúvida, a fé tem que ser forte e durável, a base forte e durável. Porque se houver alguma dúvida mínima, se a mais ligeira dúvida vier abalá-la, abalar a fé, que vai ser desse edifício de virtudes que sobre ela construirdes. Porque nós somos esse edifício. O primeiro andar, o alicerce do edifício é a fé. Depois da fé, a esperança. Depois da fé, a caridade. E todas aquelas características do homem de bem. Ora, se eu tirar o alicerce, o edifício vai ruir. Em vez de esperança, eu crio desesperança. Da desesperança, chego à revolta. Da revolta, chego a problemas psicológicos significativos que talvez eu leve séculos e séculos como um processo de aprendizado muito mais rigoroso, né? Então, vê bem, se a fé se abalar, não teremos as outras virtudes em nós, nos nossos corações. Levantai, pois, esse edifício sobre alicerces inamovíveis, não podem ser removidos os alicerces. Esse alicerce é a fé. Que a vossa fé seja mais forte do que os sofismas, do que as enganações, do que as assertivas, as palavras dos outros que querem levar a uma conduta contrária à religião, ao que querem levar ao ateísmo. A nossa fé tem que ser mais forte que os sofismas, que as enganações, e que as zombarias dos incrédulos. Meu Deus, mas você é religioso, você está um pouco fanático com essa sua religião, você não está mais prestando atenção nas coisas do mundo, você está meio fanatizado. E ri da gente. A fé tem que ser mais forte que a zombaria dos incrédulos. Visto que a fé que não afronta o ridículo dos homens não é uma fé verdadeira. Certo? Aí você está naquele encontro ali de família ou de amigos do tempo da escola ou sei lá, de qualquer grupo. E você se inibe sem demonstrar, né, realmente a sua crença. Que contribuição você está dando para lançar de sementes para a regeneração do mundo? Que espírita somos, já que temos por dever propagá-lo, já que o objetivo dele é esse, repetido aqui, como é a mensagem de François Nicolas Madeleine. O espiritismo quer regenerar o mundo, mas eu estou receoso de lançar semente. E alguns homens ridículos, mas não sabem quem são ridículos, acham que são agradáveis. E vão se posicionar de forma a zombar das crenças religiosas. E a gente se amofina. Não, que fé é essa? Que fé é essa? Não. Tem que falar. Tem que falar e não sofrer com as zombarias e sofismas lançados, né? E como tem, assim, casos, né, João, assim, que eu já vi por mim, né, que a pessoa fica assim, você tá fanática. Até Exato. agora, com o negócio dessa pandemia, você fica aí nesse negócio, e acordando cedo, eu digo, gente, mas eu já acordo esse horário. Aí, quer dizer, o povo, eu digo, eu acordo bem antes, por mim eu começaria bem antes. Né?
Se eu pudesse, eu passava o dia. Aí o povo já, sabe, zomba mesmo, fazem isso. Realmente, o que está aqui é uma realidade que a gente vive hoje em dia. Tá? Que a pessoa fica achando que você está fanática. Isso é fanatismo. Larga disso. Aí eu digo, não, larga você. Você quer ir para bebida, para cachaçada e tal, para o churrasco. Eu quero estudar. E acho que a gente está perdendo tempo, né? Interessante é isso. Nossa, você fica perdendo tempo na frente desse troço aí, né? Desse computador, ou desses livros. A gente está perdendo tempo. É exatamente isso que é dito, né? Que a gente perde tempo. Tá? Exato. Eu quero minhas horas bônus. Né, Deise? Não posso perder elas. 300 anos de martírio por causa, né, da sustentação de uma posição religiosa firme. Estevão, ele vai ser apedrejado num ritual de justiça do judaísmo, mas ele permanece com uma postura de fé incomensurável. Dá uma lida lá em algum dos capítulos de Paulo e Estevão. E ele está sendo humilhado ali. Ele não está nem aí para a humilhação. Não está nem aí nem para a morte. E na morte abençoa Saulo. Ele vê Jesus durante o processo de desencarne dele, naquele processo judicial, que ele é considerado blasfemo, feiticeiro e caluniador. Ele vem muitos espíritos superiores e vem até Jesus. E quando Jesus vai olhar Paulo, assim, né, lamentando as atitudes de Paulo, Estevão defende Paulo. Então vê que ele, até o seu próprio agressor, ele tinha para com ele bons sentimentos. Ele dá um grito: Senhor, não lhe imputeis esse crime. Todo ferido. Todo ferido. E olha, depois que ele fala isso, olha para Paulo com um olhar de amor. O próprio Paulo reconheceu os valores espirituais de Estevão no momento da morte eram de assombrar. Literalmente ele fala essa palavra. Então, afrontando a zombaria, o ridículo dos homens. A fé sincera, ela é empolgante, ela é contagiosa. Se não é sincera, então não é empolgante, não é contagiosa. A pessoa é meio fechada nela mesma, ali assim. O que é isso? Por que essa posição tão inibida? É uma falta de fé sincera. Mas a fé sincera, não. Ela é empolgante, enche os outros de uma energia, comunica-se aos que não a tinham. Comunica-se àqueles que não tinham fé. Ou mesmo aqueles que não desejariam tê-la. Também recebem a fé. Com a fé se encontra palavras persuasivas, palavras de convencimento que vão à alma. Ao passo que a fé aparente usa de palavras sonoras, mas as consequências daquelas palavras é deixar frio, deixar indiferente quem as escuta. Quer dizer, não é uma energia ali viva que restabelece o ânimo até de quem não queria ter fé. Preguemos pelo exemplo da nossa fé, para que pelo exemplo essa energia penetre nos homens, a energia da fé. Pregai pelo exemplo das vossas obras, para lhes mostrardes o merecimento da fé. Pregai pela vossa esperança inabalável. Então, vê, ela não tem que formar uma trindade universal? Sim. Eu tenho fé de que conseguirei e espero conseguir. O que é que você espera conseguir?
o cumprimento das promessas de Deus. Certo? Eu quero ir a uma boa colônia espiritual. Não estamos desejando ir para Umbral, porque sabemos que lá é ruim e sabemos quão boa são as colônias espirituais. E ainda também, nesses locais, não tenhamos a ideia de que ficaremos parados contemplando as belezas, porque não faz sentido nós estarmos em boas colônias e os nossos seres próximos estarem em regiões inferiores. Então, vamos também trabalhar ardentemente em locais inóspitos para a recuperação dos nossos, sem dúvida. Né? Sem dúvida. Pereguemos pela esperança, que ela é inabalável. Quem dá essa característica, essa adjetivação à esperança, que ela seja inabalável, é a fé, a fim de lhe permitir desver a confiança que fortifica. Eu confio, tenho fé, e isso me dá forças, e põe a criatura em condições de enfrentar todas as vicissitudes, põe a criatura em condição de enfrentar todas as dificuldades da vida. Lembrando que os nossos sofrimentos, eles têm mais causa nas montanhas de desvios que eu possuo hoje em dia. Vê lá no capítulo 5, causa das aflições. Os mais frequentes são na vida presente. É o caráter da pessoa, falta de moderação, falta de limitação do desejo, muita suscetibilidade, muito orgulho. São as causas atuais que se vinculam à nossa personalidade, são as principais causas dos nossos sofrimentos atuais. Alguns são de vidas passadas. Mas como que eu vou vencer essa montanha de dificuldades? Enfrentar todas as vicissitudes da vida, muitas nascidas no meu próprio desejo, no meu próprio modo de refletir, de desejar sentir a vida. João. Assim nós mesmos. Júnior. Quer falar alguma coisa? Eles dizem que é assim, ó, que na média 75% das nossas aflições é devido à vida de agora, à nossa postura de agora. E 25% são referentes ao passado. Dos percentuais eu não posso confirmar, mas com certeza, né, como coloca Kardec, grandes males, ele nem faz essa comparação assim, mas ele diz, grande das nossas dificuldades atuais nascem hoje na nossa personalidade, sem dúvida, né? Sem dúvida. Então, vamos lá. Tende, pois, a fé em tudo que ela contém de belo, em tudo que ela contém de bom. E o que é que a fé contém? Onde está o belo e o bom da fé? O belo e o bom da fé está no conhecimento que desperta e constrói a própria fé e desperta bons sentimentos, porque lendo o livro Nosso Lar, meu Deus, olha essa cidade espiritual, como eu a considero bela, como eu a considero boa, né? Porque eu creio que efetivamente ela existe e desejo e percebo a beleza do local e percebo quão boa é. Esse é o conteúdo da fé, é o quanto nós conhecemos. Certo? Para não falar de outras. Porque a própria colônia Nosso Lar ainda é nos limites do umbral e ela quer refletir uma colônia superior chamada Alvorada Nova, cujas características a gente não tem. Mas só do Nosso Lar já é uma maravilha total. Né? O que descreve Paulo no sonho que ele teve com Abigail e Estevão, em que ele ouvia uma música celestial. E ele estava num local gramado verde que era de uma beleza incomum aquela região. Enfim, nós temos que conhecer.
Isso aí vai nos despertar sentimentos de beleza e de bondade daquele conteúdo vinculado à fé, em sua pureza, em sua racionalidade. E também não quero ir para locais, digamos assim, inferiores. E como que eu valorizo o evangelho no lar, por exemplo? Porque eu sei que o evangelho no lar eu devo realizar à noite. Porque os espíritos superiores, amando de Jesus, eles não vão ficar no evangelho no lar, na minha casa, só durante o evangelho. Conforme as necessidades, e frequentemente eles vão ficar a noite inteira na nossa casa, auxiliando a todos. E a própria prece, ela higieniza o ar. Ela elimina larvas mentais do plano espiritual não catalogadas na Terra. Então, imagina, como é que eu vou valorar o evangelho no lar? Eu tenho que conhecer. A fé tem que ser racional. Eu valorizo a racionalidade da coisa. Eu sei que se eu saio na rua, o ambiente da rua é pior do que na casa espírita. O ambiente na rua é pior do que o ambiente da minha casa, porque nós realizamos o evangelho no lar em casa há 15 anos. Percebem bem como é a coisa? Então, na rua, eu também sei que eu tenho que ter um grau de vigilância maior, porque há um sentimento de sensualismo, há desejos sexuais inadequados. Por esses desejos sexuais inadequados, eu vou fazer um vínculo com espíritos que têm esse desejo à flor da pele. E eles vão me sugar a energia vital. E além de sugar a energia vital, deixarão larvas na minha alma que, digamos assim, estarão no aparelho genésico causando problema. Mas como você tirou toda essa racionalidade para valorar num grau maior as palavras de Jesus de vigiar e orar? Pelo estudo. Eu adquiri fé pela racionalidade. Se eu estou com ódio, se eu me vinculo à glutonaria, como mais do que eu devo, se eu me vinculo à bebida, se eu me vinculo à raiva, ao orgulho, sei que com isso eu vou fazer um contágio, porque eu nem deveria, vão sugar minhas energias espirituais e algumas regiões da minha alma vão ter larvas. Como você tirou toda essa reflexão? Uai, pela fé esclarecida do Espiritismo. Percebe a coisa? Assim também como eu sei que se eu estou com raiva e sei que, então, talvez tenham algumas bactérias inadequadas da minha alma, eu vou orar e eu sei que essa oração destrói esses animáculos que adoecem a alma. E a doença da alma, sem dúvida, se vincula a alguma debilidade psicológica. A oração destrói essas energias ruins. Mas como? De onde você tirou toda essa ideia aí? Eu não tirei em lugar nenhum. Está escrito no livro Missionários, está escrito no livro Mensageiros. Dá uma lida lá no Missionários da Luz, do capítulo 4 ao 7. Mas dá uma lida devagar, porque, digamos assim, é um livro muito denso, muita informação. Não tem como ter pressa nesse livro. Ele vai falar de coisas muito profundas. Não admitais a fé sem comprovação. Então, a gente tem que ir atrás. Tem que saber detalhes e realmente verificar a comprovação daqueles detalhes. Não posso aceitar qualquer coisa. Não posso aceitar a fé filha cega da cegueira. Alguém me fala alguma coisa, já aceitei aquilo. Aí pergunta assim, mas onde que está escrito isso que você está dizendo? Né? De onde tirou essa conclusão?
é um pouco duvidosa, sim, né? Nem precisa ser um estudo literal, mas tem algum vínculo muito forte com alguma literalidade dos textos de excelentes obras espíritas? Não. Então, assim, como que a gente vai... Né? Não pode aceitar coisas assim. A gente tem que realmente pesquisar e crer, porque efetivamente não tem como ser de modo distinto daquele que está ali. Amai a Deus sabendo por que o amais. Então, por que você ama a Deus? Aí pergunta para algumas pessoas religiosas, até algumas pessoas que não são espíritas, ou até alguns espíritas. Por que você ama a Deus? Ah, não sei, alguém me disse que a gente tem que amar a Deus. Não, mas é essa a sua razão? Alguém te disse? Não, é que está escrito, amar a Deus acima de todas as coisas. Esse é o motivo? Porque está escrito? Então, não tem uma profundidade de fé. Né? Não tem uma profundidade de fé. Agora, vai ler o livro dos Espíritos. Por que eu amo a Deus? Primeiro, ele é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Estou aprofundando. E o que eu vou tirar de benefício disso? Com relação ao futuro, nós seremos, nas mãos de Deus, que nos burilam, espíritos crísticos. Porque você vai se tornar um Jesus? E já não há benefícios infinitos fornecidos a Deus, que mesmo que nós ficássemos nesse estágio evolutivo atual, já não deveríamos ser imensamente gratos? Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Né? Quantas vezes o nosso coração bate se nós vivermos 70 anos? Sem que eu necessite comandá-lo, acordado ou dormindo. Eu como uma banana e aquele vegetal, aquele fruto, oriundo do reino vegetal, que não foi feito por nenhum homem na terra, é fruto divino, sustenta cada célula do meu corpo. Como que pode aquele objeto sólido se transformar numa energia que vai alimentar uma célula desse cabelo branco até uma célula do corte que eu tenho no pé? Dá para? Tem que ter uma racionalidade para o despertamento do sentimento de veneração. Como surgiram os átomos de carbono, de hélio? Quando? Percebe? Surgiu uma explosão estelar há 4 milhões de anos e está participando do nosso processo evolutivo. Como já participou de outros seres que já não vivem mais. Respiramos aqui esses átomos construídos há 4 milhões de anos. Meu Deus! É Deus mesmo. Deus mesmo. E aí, João, eu fico achando que eu tenho que ter fé e eu tenho que acreditar em Deus, porque senão ele castiga, né? Ainda tem isso. Porque se eu não acreditar em Deus, Deus castiga, né? E perde toda essa beleza, toda essa essência, porque fica com medo de ser castigado, porque eu não vou alcançar o que eu quero se eu não acreditar em Deus, né? Mas não é capaz de perceber, é os olhos de ver, né? Esse dia a gente tirou uma foto, né? A minha irmã pegou e falou assim, mas nossa, mas que foto bonita. Aí uma colega minha falou assim, não estava esse céu aí que você tirou a foto que eu não fui capaz de ver. Sabe assim? Então, a beleza do externo, a gente compara com o que a gente tem, né? Dentro da gente. Porque uma formiga, conforme o Chico, era linda, era bonita. Ele conseguia ver todo um ser, né?
numa formiga. A gente passa pela formiga, eu com esses meus 13 graus aqui, nem enxergar a pólvora eu enxergo. Mas, né? E olha que a gente ainda procura ver. E eu acho que isso aí a gente tem que desenvolver também, né, João? Nós Com temos que certeza. desenvolver e enxergar a beleza de todos os dias, da natureza, do que nos acontece, porque isso fortalece a nossa fé. Com certeza. Né? Com certeza. Senão a gente não consegue ver o céu que o outro vê. Essa da banana me despertou. Nunca tinha pensado das coisas. Realmente, as coisas que Deus coloca na vida da gente, né? E que aquilo dali nos alimenta para o dia a dia, tá? Para a gente fazer o nosso progresso, tá? A nossa regeneração íntima, né? Então, quer dizer, ele está nos alimentando. Como que surgiu a banana? Aí você fica pensando, da onde que veio? Quem que plantou? Qual foi a primeira? É igual aquele caso da galinha e do ovo, que veio primeiro, né? Então, você fica, você vê como é, a capacidade de Deus, né? Que a gente não tem isso aqui da dele, e ele colocou tudo, ele diz, vós sois deuses, né? Jesus fala, se você quer tirar essa montanha daqui e botar ali, você tira. Mas tudo é o quê? A gente não tem fé, a gente não tem fé na gente. A gente não acredita na gente. E muito menos, como que você vai acreditar na divindade se você não acredita em você? Imagina, então, aí a incipiência, como colocou a Deise também, da crença. Por que você ama Deus? É porque eu tenho que fazer as coisas corretas. Do contrário, eu não vou conseguir comprar aquelas coisas que eu estou precisando comprar. Assim, né? Uma crença um tanto incipiente que dá até algum grau assim de compaixão. Agora fecha o olho, pensa no nosso Sol. Sol de quinta categoria. Na nossa galáxia tem mais de 100 bilhões de sóis e a nossa galáxia é uma das menores. Tem muito mais galáxia. Aí tu pensa na Terrinha, que a gente está aqui, um planeta pequeno, né? Lindo, por sinal, tenta recordar as belezas que existem na Terra. Maravilha! Vamos a uma classe de animal. Vai nos artrópodes, a classe mais numerosa. Os cientistas não sabem quantas espécies de artrópodes, ou vai numa classe menor, vai nos besouros. Não sabe quantas espécies de besouros tem na Terra. Faz uma estimativa entre 5 e 10 milhões de espécimes desses insetos. Beleza. Esses insetos, eles todos têm estômago. Eles também comem uma banana. E aquele alimento lhe serve para a alma deles todas, para todo o seu corpo. Eles também têm coração, como o nosso, que bate 70 milhões de vezes, que bate 2,5 bilhões de vezes em 70 anos. Eles também têm coração. Para não falar o resto das vidas. Abre o olho. Nossa, mas esse é o nosso solzinho, que traz tudo isso para todos esses seres que eu não consigo nem imaginar quais são, vinculados à Terra, tendo um corpo físico e desencarnados. Agora amplia para a galáxia. Talvez comece aí a ter uma ideia diminuta que vai levar a um sentimento maior de veneração de Deus. Percebe a coisa? Então, amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Não, é que eu tenho que comprar uma geladeira. Aí, né? Aí a gente vê, ainda falta muito para nós, seres humanos no geral. Porque a gente também não está criticando. Porque a gente tem que amparar. A percepção da dificuldade reflexiva alheia gera serviço.
para nós, e não crítica. Gera um desejo de auxiliar e ainda tem que saber como. Com moderação, com sabedoria, porque porque se você chega se achando, você vai ferir, porque você pode humilhar. Mas é isso que os espíritos fazem conosco, porque a gente normalmente não sabe nada. Aí diz, olha só, o João, vamos auxiliar ele. Está precisando de ajudinha. Porque falta muito para todos nós. Crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditais nessas promessas. Quer dizer, não pode ficar nada escondido. A gente tem que saber absolutamente de tudo. Eu creio nas promessas divinas, mas por que razão você acredita nelas? Seguir os nossos conselhos, seguir os conselhos dos espíritos superiores. E o que eles mais querem aconselhar, mas eles também são sábios, eles não vão perder muito tempo com aqueles que estão tanto desvirtuados, mas aquele que progride, que vai se desligando da antiga pessoa, eles vão aumentando o grau de auxílio. Nunca para a própria pessoa, nunca. Nunca a gente deve se sentir, digamos, foi mérito meu ter recebido esse conselho dos espíritos. Não. Porque, como nós dissemos, nós estamos a serviço um dos outros. Então, a gente tem que tirar a ideia do individualismo e botar a ideia do coletivo. Seja o que for que nós recebamos, mesmo de conselho, é para todos nós. Porque nós estamos todos vinculados. Um benefício dado a alguém tem que se espalhar pelo coletivo. E o objetivo dos espíritos, eu vou dormir. Um espírito superior veio. Um espírito superior a mim. Superior em quê? Superior em tudo. Superior na capacidade reflexiva. Superior na humildade. É mais sábio que eu e também, simultaneamente, é mais humilde. É mais sábio que eu e também é mais caridoso. E ele veio me dar instruções que a minha cabecinha jamais pensou. Isso foi mérito meu. Pode esquecer. Você tem que pensar como o grupo social inteiro. Não em si, mas no grupo social todo. Então você não vai se orgulhar. Seja o que for que os espíritos, ou a frequência com que os espíritos nos auxiliam, dormindo ou intuindo. Porque todo mundo daquela cadeia na qual nós estamos tem que receber. Os elos têm que ser fortes pela própria corrente inteira. E não um elo ficar, eu sou o elo principal. Vai cair. Vai cair o orgulho. Não pode. Somos iguais. Então, vamos lá. Mas compenetrado do fim que vos apontamos. Compenetrado dos meios que vos trazemos para atingir o fim. Então, nós estamos no serviço. Não há frutos ainda na nossa semeadura, na nossa plantação. Nós estamos trabalhando os meios para atingir a plantação, a beleza futura da plantação. E várias coisas ao longo dessa estrada podem nos cair. Mesmo no último trecho do caminho, ainda posso ser derrubado. Os espíritos inferiores, com os quais eu sintonizo, então tenho uma parcela de responsabilidade nas quedas que eu sofro. E posso cair, porque a jornada é longa. É longa a jornada. Quem vai dizer que adquiriu toda a sabedoria suficiente
para ter uma luz a ponto de não mais cair. Nem o Divaldo não fez isso. Né? Nem o Divaldo não fez isso. Então, a gente está estudando isso. Conhecimento é luz, como uma vez me disse o Divaldo. Só que a gente já o possui todo? Não. E a gente pode cair? Pode cair. Pode. Estamos estudando todo dia o Espiritismo. Aí vamos estudá-lo como fez o Elahá, por 50 anos consecutivos, 40 anos consecutivos. Já adquiri toda a luz? Não. Posso cair ainda quando tiver 70 anos de idade? Posso cair. Porque diz o livro dos médiuns, os espíritos inferiores fazem 1000 armadilhas que só a experiência originária de um estudo muito persistente, de um estudo muito afim, vai tirando aquelas, dando sabedoria para vencer aquelas armadilhas. Por exemplo, os espíritos inferiores, eles podem tomar a forma de algum parente nosso para nos enganar em alguma coisa, tomar a forma de alguma pessoa que nós admiramos para nos enganar. Quem sabe disso? Quem estuda. Mas sonhei com fulano, cuidado com isso. Sonhei com meu esposo, com a minha esposa, pode não ter sido eles. Ele estava fazendo uma coisa errada, pode não ter sido eles. Eles estão querendo te derrubar, estão querendo fazer uma guerra na sua família. Estão querendo desenvolver em você sentimentos opostos ao da caridade pelas pessoas da família. Então, como que você vai saber dessas coisas? Só estudando, porque são 1000 artimanhas. Então, a fé tem que ser consolidada pelo que se conhece. Tem que saber que fim, quais os meios. Crede e esperais sem desfalecimento. Os milagres são obras da fé. Milagre verdadeiro não é nenhum processo de cura, né? Isso é até natural. O milagre verdadeiro é a gente tirar todas as torpezas do coração a ponto de jamais cairmos de uma maneira significativa. E nem questão material, né, João? Não vai ser esse milagre pelo que eu orar aqui, eu ter uma coisa excepcionalmente material, né? E como você colocou outras vezes, a gente traz coisas no processo reencarnatório que, sabe lá, se vai ser uma semana antes de eu morrer, que esse processo vai vir à tona, eu posso cair. Por algum motivo, eu relembro, eu entro naquela monoideia, porque eu já passei por aquilo e vou cair. Então, todos os dias a gente tem que estar reforçando essa fé, essa coragem, né? Porque a qualquer momento a gente pode falir. Exato. A gente tem que tomar com muito cuidado com os sinais. E os sinais são arquivos mentais vinculados a equívocos praticados em vida pregressa. Porque a gente tem que ter uma educação que nos evitará repetir os erros de vidas anteriores. Repetir. Então, a gente tem que ter um processo educacional que originalmente nos dará uma fé que vai nos levar a uma vitória sobre nós mesmos. Porque, como diz o livro Evolução em Dois Mundos, os hospitais psiquiátricos e os presídios estão cheios de pessoas que repetiram os mesmos erros de vidas anteriores. Então, diante de uma determinada circunstância, diante de uma pessoa ou um grupo de pessoas, a gente vai ter a vontade de praticar de novo aquele erro pregresso de vida anterior. E a gente não pode. Aqueles sinais, aquelas ideias de equívocos anteriormente praticados ressurgem, porém, para que nós possamos dar um outro destino e, por consequência, construir sobre aquelas sementes uma outra estrutura psicológica superior, com sentimentos mais elevados. Qual é aquela flor que nasce no pântano?
o lírio, né? É o lírio? A raiz está no lodo, mas em cima ela derrama perfumes. Então, muitos arquivos da nossa subconsciência não são coisas boas. E às vezes vêm à tona, diante de algumas pessoas, diante de uma circunstância da vida. Mas não podem ser repetidos. Aquela semente tem que gerar perfumes de flor. Beleza, gente? Beleza. Só o estudo faz isso. Só o estudo. E, por consequência, é um estudo que leve a uma fé em que você tem que fazer ingentes esforços para ter vitória sobre si mesmo, para não entrar pela porta larga. Beleza? Cada vez mais eu estou igual Sócrates, só sei que nada sei. Tá difícil. É muita coisa e eu não sei. Eu estou Não, mas preocupada com vamos um devagar. puxadinho lá no nosso lar. O João vai primeiro, vai ser síndico no puxadinho lá no nosso lar e carregar a gente, porque complica, você complica. Para Olha, edificar o negócio, um tijolinho lá é complicado. Nesse todo dia nosso, nessas mesmices, né? A gente está falando assim em voltar a coisa do passado, mas gente, a gente não consegue calar, porque tem hora que você fala, não, bom, eu não vou falar nada, não vou falar nada, vou ficar quietinho, porque 5 minutos depois você falou que tinha que falar mais um pouco, já está devendo para a próxima. Né? Então, Exatamente. agora você imagina a dificuldade de você falar assim, que sai do nada, porque às vezes, né, João, a lembrança do passado, ela sai do nada. Você não sabe por que aquilo voltou na tua mente. Você não tem. Nossa, é tipo assim, é um perfume que você sente e você lembra da tua infância. Né? Um cheiro que você sente do café ali, nossa, do feijão da minha mãe. Então, isso brota muito forte dentro da gente. Determinadas situações do passado, ela vem à tona assim, parece que destampa um negócio. Então, se você não tiver equilíbrio, não, equilíbrio a gente raramente tem, mas a gente não tem, fala, peraí, alguma coisa diferente está acontecendo. Vou frear aqui porque vou orar, vou pedir sabedoria, vou calar, porque senão é muito forte para a gente controlar, porque são coisas que nos afetaram muito, muito, né? Então, não foram trabalhadas, quer dizer, mais um acúmulo. Quando ela destampa daquele lembrança do passado, ela vem com muita força. o trabalho tem que ser agora, né? Então, essa vigilância não é assim, eu estou vigiando aqui o meio externo. A vigilância é aqui para dentro. É assim, porque essa ansiedade? E que está nascendo esse sentimento de angústia em mim? A vigilância é para dentro. Vou fazer uma oração, porque de onde está vindo essa angústia? Sim, suave. E se você der mole, vacilar, aquilo cresce dentro do seu coração. Não está vindo essa ansiedade? Não está vindo essa angústia? Por que isso? Aí você para, vou fazer uma oração. Vou fazer mais uma. Melhorou um pouco, vou fazer mais uma. Ou, olha esse desejo, olha essa vontade minha. Não, isso tem que ser combatido. Meu Deus, já me deu um sentimento ruim com relação a essa pessoa. Iniciando um processo de raiva. Vai fazer uma oração. Porque desse sentimento e dessas vontades pode surgir um atrito, pode surgir um crime, nasce na gente. João, E foi isso que a gente errou em vida anterior. uma coisa que eu acho muito assim fácil e às vezes eu procuro fazer até
uma música, sabe? Porque às vezes você está num processo, você fica silêncio e aquilo remói, né? Situações. Não, mas por que eu não falei aquilo? Por que eu não fiz isso? Por que não sei o quê? Então, o que às vezes eu faço? Coloco uma música e vou cantar a música, né? Porque enquanto você está naquele processo de lembrar da letra da música, de concentrar para saber, aquilo vai acalmando um pouco tua mente para você entrar num outro processo. Né? Lembra, é o que você falou, é desviar do foco. Você tem que ter uma maneira de desviar do foco. E, às vezes, o silêncio faz com que ele borbulhe dentro da gente. Então, é o que eu penso. Coloco a música, canto ela ali, né? Vamos lá cantar lá Noite Traiçoeira, Ouço Deus, qualquer coisa. Pelo menos para tirar daquele momento, né? Aí a gente começa a raciocinar, afastar um pouquinho do problema, para a gente voltar à calma, né? Voltar à calma. Funciona. Vamos lá, gente. Quem faz a oração? Faz aí, Paulo. Malu, eu ia falar também. Sintonia. Oi? Ai, desculpa, gente. Desculpa. Faz aí a oração para nós. Tá ótimo. Mestre amado Jesus, agradecidos estamos pela oportunidade de ouvir palavras tão esclarecedoras, de responder perguntas que até então a gente não teria uma clareza nem de começar. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por ter um facilitador para nos ajudar, para a gente entender a tua grandeza, para a gente entender melhor a nossa pequenez, o nosso automatismo, pela nossa vida, às vezes com coisas tão corriqueiras, tão elementares, e a gente não se dá conta da grandeza de Deus, do significado de Deus em nossas vidas. Obrigado, Senhor, por esse aprendizado, pelo estímulo que nos dá para estudar, para aproveitar melhor o nosso tempo aqui. Que essa semente espalhada, nós tenhamos a responsabilidade de fazê-la crescer. Que o sentimento de busca, de aprimoramento, que o verdadeiro sentimento de vigília, nós consigamos batalhar e fazer alguma coisa de efetivo ainda nesta encarnação. É com gratidão que recebemos essas informações, que começamos a organizar em nossas cabeças, que trabalhemos, Senhor, em prol de nós mesmos, porque até então a gente olha para o externo e vê um monte de problemas, ao passo que dentro de cada um de nós tem enraizado muita coisa que é responsabilidade nossa. Obrigado, Mestre. Obrigado, Mestre, por poder participar desses estudos. Que cuide dos nossos caminhos, que nos mantenha motivados a estar aqui sempre que possível, porque é muito rico, é muito bom a gente se libertar dos grilhões da ignorância. Cuide de nós, Pai, e que assim seja. Graças a Deus.
Tchau, gente. Tchau, Um gente. abraço. Fiquem Fique com com Deus. Deus.